Graça e a paz de Cristo mais uma vez nessa noite, agora com mais uma live, assim estamos hoje com mais uma live de exposição do livro do profeta Jeremias, tá? E dessa vez a gente fez uma exceção, geralmente a gente começa fazendo uma exposição por todo o capítulo, não é? Mas dessa vez nós resolvemos então fazer, no caso, né, eu resolvi fazer agora nesse caso uma divisão em duas partes, né? Essa é a segunda parte, né, dessa exposição, e aí estarei expondo o restante do capítulo. Aqui quem fala é o pastor Edmário, em mais uma live, tá? Você que tem acesso às minhas redes sociais, eu quero falar aqui de uma maneira especial, com carinho da minha rede no YouTube, no canal Pregador Fiel de Cristo. Acesse lá meu canal Pregador Fiel de Cristo, tá bom? Curta, compartilhe e inscreva-se no canal, tá bom? E também faça comentários, fique à vontade de fazer comentários, tá bom? Esteja lá acessando, porque essa live que está tanto aqui no Facebook quanto no Instagram será repassada no canal do YouTube Pregador Fiel de Cristo. Por isso, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Não deixe de fazer isso, tá bom? Aumente o número de nossos inscritos no canal, tá bom? Aumente o número dos inscritos, porque o objetivo desse canal é a pregação do Evangelho, é a pregação de toda a palavra de Deus. Esse é o objetivo deste canal Pregador Fiel de Cristo e o uso das minhas redes sociais, que são o local onde expõe a palavra de Deus. Vamos orar nesse momento para iniciar mais uma live nessa noite. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, estou aqui para compartilhar da Tua palavra. Que Tu, ó Deus, me ajude, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, a, ó Deus, edificar vidas, consolar vidas, exortar vidas a caminhar contigo. E saber que o Teu poder, Senhor, a Tua operação, o Teu agir são irresistíveis. Então, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, convença as almas, Senhor. Não só as daqui, Senhor, dessa região metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo Rio de Janeiro capital, municípios da Baixada ou outras regiões do estado do Rio de Janeiro, mas também que essa voz seja alcançada no Brasil, que essa voz seja alcançada nos países de língua portuguesa. E se, ó Deus, pela Tua misericórdia, a tradução simultânea do Google, através de legendas, possa levá-los aos países de língua francófona, ou seja, aos falantes de francês, aos falantes de espanhol, aos falantes até de inglês e de alemão, Senhor, dinamarquês e tantos outros dialetos, Senhor. Italiano também, quem sabe. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. E também países do leste europeu. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Minha maior preocupação aqui na hora de fazer a live é a seguinte: não é tanto o alcance das pessoas, mas sim porque isso vai ficar registrado. Pode ser que nesse meu trabalho de semeadura, essa mensagem específica não chegue a todos, mas de qualquer forma, essa mensagem possa ser uma boa semente, que no devido tempo vai prosperar para a honra e glória de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez eu digo, muito obrigado, Senhor. Então vamos lá, leitura do profeta Jeremias,
capítulo de número 23, a partir do versículo de número 14. Jeremias 23, a partir do versículo 14. E dessa vez, devido à extensão do texto, eu vou estar expondo o texto já com o seguinte tema, já que toda essa mensagem é uma mensagem de juízo que Deus utilizou para o povo de Judá se arrepender antes do cativeiro da Babilônia. E aqui vamos ver o poder irresistível de Deus operando. Vamos ver o poder irresistível de Deus operando. Você que está tendo acesso a esse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se, tá bom? Curta, compartilhe e inscreva-se, tá? Então, Jeremias, capítulo 23, a partir do versículo 14. Quer dizer, desculpe, a partir do versículo 15, tá? Jeremias 23, versículo 15. Vamos lá, então. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: Eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse: paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? E aí diz: eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas todavia. Eles foram correndo. Não lhes falei a eles. Contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Quer dizer, todo esse versículo que acabei de ler agora são, mais uma vez, as admoestações e exortações, ou seja, os alertas que Deus está dando contra os falsos profetas. E quantos falsos profetas existem hoje em dia? Quantos falsos profetas? Estamos nos aproximando da volta do Senhor. Cada vez mais nós vemos os sinais, o aumento de seitas, o aumento de heresias, o aumento de gente que anda ensinando que vai ter paz, vai ter esperança, mas pelo contrário, estamos vendo aí os sinais cada vez mais aparecendo. Sinais da ideologia de gênero sendo propagada, sinais aparecendo cada vez mais do errado como certo, do certo como errado. Estamos vendo sinais aí, principalmente, em que muitos pregadores e muitos que se dizem profetas mercadejando a palavra de Deus, muitos dizendo que o crente não precisa e não pode sofrer, mas na realidade o sofrimento faz parte da mensagem do Evangelho. Se você ler capítulos inteiros dos Evangelhos, você vai perceber claramente que aqueles que querem ser aprovados em Cristo tem que passar pelo sofrimento, sim, mas agora a diferença do sofrimento do ímpio para o sofrimento do cristão é que o sofrimento do cristão, ele nunca terá, o cristão que sofre nunca terá a solidão como seu companheiro, mas terá Cristo como seu companheiro. Cristo estará sempre ao seu lado, lhe dando refrigério, lhe dando o necessário para viver, lhe dando o necessário para vivenciar a cada dia novidade de vida. E quantos hoje aí que são chamados profetas do Pix, e quantos aí que são chamados os donos
do ato profético e de tantas outras coisas que prometem paz, prometem tanta coisa, mas como não podem cumprir, acusam aqueles que vão até eles, acusam eles de falta de fé. Mas a falta de fé, na realidade, ela só surge quando não temos confiança de que Deus suprirá as nossas necessidades e vivemos escravos da preocupação. Jesus ele disse, lá em Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então quer dizer, o pecado está justamente aí. Andar ansioso significa andar preocupado. Precisamos entender que cada dia Deus tem cuidado de nós. Cada dia devemos buscar a sua face. Cada dia devemos entender que a maior bússola para a nossa vida, a maior caixa de promessas que temos são as promessas da palavra de Deus. São as promessas do ensino completo do Evangelho. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse no Evangelho de João. Agora, o que há de mais importante é o que está em Mateus capítulo 24, versículo 35. Você que está aí me ouvindo, curta, compartilhe e inscreva-se, tá bom? Curta, compartilhe e inscreva-se. Vá lá, visite o meu canal no YouTube, Pregador Fiel de Cristo. Lá está não só as mensagens das minhas lives, mas outras mensagens, outros estudos. Vá lá, curta, compartilhe e inscreva-se. Mateus 24, versículo 35, o que o Senhor Jesus disse contrapondo-se aos falsos profetas. Porque na época de Jeremias, próximo ao cativeiro, muitos estavam trazendo mensagens de mentira, dizendo para o povo, continueis como estáis, porque Jerusalém é a cidade eleita. Por isso, continueis como estáis, porque Deus vai livrá-la, Deus manterá a paz no lugar. Mas cada vez mais o povo se afundou e acabou sendo levado cativo pelos babilônios. Mateus 24, versículo de número 35, que diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então quer dizer, aquilo que Deus tem confiado a nós, essas palavras dele, não passarão. As promessas de refrigério que o Senhor tem dado a nós, e aí a gente pode ter aqui, ó, vou até me estender bastante, porque é promessa. A promessa é essa aqui, a promessa do bom pastor, que eu não me canso de lê-la, que diz assim, João 10, diz assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Todos estão envolvidos nisso, falsos profetas, as mensagens de Satanás. Aquele, porém, que entrar pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. É a misteriosa atuação do Espírito Santo em podermos ouvir a voz do nosso Mestre Cristo Jesus. Depois de sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Coração duro, coração ainda não alcançado pelo Espírito Santo. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Promessa de Deus, de cuidado, de sustento, de direção. E aí diz, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, isso é muito importante isso. Isso significa que Jesus, ele deu a sua vida somente pelos seus eleitos. Não foi por todas as pessoas indistintamente, foi pelos eleitos. Por isso que não são todos salvos. Só as ovelhas é que são salvas.
O mercenário, que não é pastor, a que não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Uma coisa que eu tenho falado constantemente acerca da tarefa dos pastores, os quais o Senhor Jesus designou, o qual o Senhor Jesus designou como copastores. O pastor tem duas coisas importantes a fazer. Quais são? Afugentar o lobo, ou seja, afugentar as mensagens satânicas e demitir os mercenários. Os mercenários devem ser despedidos porque não tem amor às ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Esse é o ponto. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. E aqui Jesus está falando, tanto de judeus quanto de gentios. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então não é questão de que quem matou Jesus, a questão é que Jesus se ofereceu para morrer em nosso lugar, para morrer por conta dos nossos pecados. E aí vem, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, ele certamente vela pelo cumprimento da sua palavra. Jesus não volta atrás. Jesus não volta atrás. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Se puder, no canal Pregador Fiel de Cristo, você ative o sino de notificações, tá bom? Para a honra e glória do nosso Deus. Vamos lá. O tema, o poder irresistível de Deus, além de ser aquele que vela pelo cumprimento da sua palavra, é aquele que opera em todos os lugares, ou seja, não se restringe, não tem restrições geográficas, muito menos até temporais também, questão de tempo, seja o que for. Não há restrição. E aí a gente volta, Jeremias capítulo 23, agora versículo 23. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Então quer dizer, até certas músicas às vezes, acabam comprometendo um pouquinho a mensagem escriturística, como por exemplo, música que muita gente andou cantando por aí, és Deus de perto e não de longe. Mas está aqui, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não veja? Está aí, o Salmo 139 diz isso. Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Isaías, capítulo de número 6, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Olha aí, o poder da palavra de Deus. Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam sua própria palavra e afirmam, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam
e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então quer dizer, a gente pode verificar com toda certeza na palavra do Senhor que o poder de Deus é irresistível, mostrando que a ação de Deus não tem como o homem esconder, não tem como o homem querer esconder-se da face do Senhor ou querer tentar enganá-lo. Sempre vai prevalecer-se a vontade do Senhor. E isso é um exercício de fé que Jesus mostrou ao falar do caso do centurião. E o que é mais importante, o centurião, justamente por não se reconhecer como judeu, por não se reconhecer como alguém do povo escolhido por Abraão, Isaque e Jacó, do povo que saiu com Moisés do Egito, ele preferiu o quê? Apenas confiar na palavra de Cristo. Confiar na palavra de Cristo. Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 10, olha o que diz para nós. Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 10. Mateus 8, versículos 5 ao 10. Diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Mas Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Quer dizer, ele sabia dessa separação que havia entre gentios e judeus. E como ele estava se entendendo como impuro, ele disse isso: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Jesus reconheceu nele grande fé, mas também esse homem, ele reconheceu a autoridade de Jesus, reconheceu a palavra autoritativa de Jesus. E aí diz o versículo 10, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então quer dizer, se percebe o seguinte, que tanto na dispensação do Antigo Testamento quanto na dispensação do Novo Testamento, o elemento principal aceitável de todas as coisas é a fé, em todos os tempos, em todos os momentos. E aí, como diz lá em Hebreus, capítulo de número 11, tá? Hebreus 11, diz assim para a gente, em Hebreus 11, Hebreus 11 vai dizer assim, acerca da fé. Ora, a fé, Hebreus 11, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Que coisa maravilhosa! Isso é muito maravilhoso. Maravilhoso mesmo, porque Deus é fiel para operar muito mais do que pensamos e imaginamos. Deus é fiel em tudo. E aqui, eu vou deixar o registro aqui até agora. Vou agora digitar aqui os pontos principais dessa mensagem, da mensagem de hoje. E aí aqui estou colocando, olha, está aqui, ó, tema, né? O poder irresistível de Deus
Jeremias 23. Não se preocupem aí no caso, né? O barulho aí que deve estar vendo aí por conta de bombas, essas coisas, se estiver aqui no áudio, né? São coisas típicas mesmo de vídeo caseiro. Como abrir essa live, sempre vão vir algumas coisas, né? Então aqui, tema, o poder irresistível de Deus. Em primeiro lugar, é aquele que vela pelo cumprimento da sua palavra, em contraste com as mentiras dos falsos profetas, versículos 15 ao 22. Segundo, é aquele que opera em todos os lugares. Então quer dizer, Deus tanto é de perto quanto é de longe. E aí a gente pode perceber isso também no Salmo 139. Por onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então quer dizer, o poder de Deus é irresistível nesse sentido. É aquele que opera em todos os lugares. E agora, em terceiro, temos aqui, é aquele que tem por objetivo resgatar o pecador por sua graça. Versículos 33 ao 40. Então aí está, voltemos a Jeremias 23, a partir agora do versículo 33. Então o que eu digo? Você que está ao meu alcance, e que pode ver também esse vídeo lá no canal do YouTube Pregador Fiel de Cristo, vá até lá, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo. Tá bom? Então aqui, ó, Jeremias 23. Versículos 33 ao 40, que diz assim: Quando, pois, este povo te perguntar ao qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhes dirás, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Lançar fora, né? Quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo, que disser sentença pesada do Senhor a esse homem, eu castigarei a sua casa. Antes direis, cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor. Então aí está, né? Porque a cada um lhe servirá de sentença, versículo 36, na parte B, de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas por que dizeis sentença pesada do Senhor? Assim diz o Senhor. Por que dizeis esta palavra? Sentença pesada do Senhor. Havendo-vos eu proibido de dizer essa palavra, sentença pesada do Senhor. Por isso levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença, a vós outros e a cidade que vos dei e a vossos pais.
porém sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que jamais será esquecida. E aí aqui é muito importante aqui, né, o que o versículo está dizendo, né? O que vai dizer que essa sentença determina o quê? Que o peso do Senhor, no caso para esse povo, nesse contexto de Jeremias, né, parece ser esse povo pecaminoso que seria colocado de lado e abandonado. Essa sentença pesada não devia preocupar Jeremias. O Senhor deixaria de lado essas pessoas ingratas e elas teriam de suportar a sua própria reprovação. Porque na realidade, todo pecado, ele tem como seu salário o quê? A morte. E um povo rebelde como esse teria como consequência ser levado cativo para a Babilônia. E aí é esse ponto, não é? Aquilo que a pessoa certamente semear, isso colherá. Então, quando há desobediência à palavra de Deus, sempre se colherá juízo, sempre se colherá aflição, sempre se colherá maldição. Mas aí o que acontece? Isso é o resultado da irresponsabilidade humana em querer ser independente de Deus. Sempre é isso. Sempre é esse o ponto. O texto não está falando aqui de maldição hereditária, está falando aqui da responsabilidade pessoal. E aí, nesse sentido, só Jesus tem o poder para resgatar o perdido. Para resgatar o perdido. Só Ele tem esse poder de despertar arrependimento, de despertar fé, de despertar quebrantamento, de despertar aquele que já passou por todos esses processos e nasceu de novo, que nasceu de novo e após ter nascido de novo, ter crido e se arrependido, imprimir no coração santificação para essa pessoa estar habilitada a praticar boas obras de santificação. E aí podemos ver Filipenses capítulo 3, versículos 8 ao 9. Filipenses 3, versículos 8 ao 9. Epístola de Paulo aos Filipenses. Capítulo 3, versículos 8 e 9, que diz assim. Isso mesmo. Sim, deveras, considero tudo como perda, Paulo falando, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, ou seja, algo que não presta. Todas as coisas relacionadas à nossa presente vida, elas não têm valor, só tem valor à luz de Cristo. E se alguma coisa nos prende de tal forma essa terra, se alguma coisa nos prende de tal forma a não entregarmos inteiramente a nossa vida a Jesus, isso é refúgio, isso é lixo. Então é muito importante a gente entender isso. Por amor do qual perdi todas essas coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. E se for achado nele, não tendo justiça própria, ou seja, fui eu que criei, fui eu que fiz, realizei obras para o Senhor, vivi 30 anos na igreja, tenho vários títulos, fiz várias obras, isso não vale de nada. O que vale é um espírito quebrantado de serviço a Cristo e ao próximo. E aí vem, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, a qual é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então isso é o mais importante, baseado na fé. E a fé, lembrando, em Efésios, dom de Deus. Não vem de nós. Dom de Deus. Dom do alto. É do alto. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vem do alto. E assim, primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 9 ao 10,
vai falar mais ainda, que o nosso dever é amar, mas o mais importante é que ele nos amou primeiro. Por isso ele nos resgatou. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim. Estou em Tiago ainda, deixa eu sair daqui. Primeira Epístola de João 4. E aí diz 4, 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus havido seu Filho unigênito ao mundo, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Deus enviou seu Filho ao mundo e não para o mundo. Olha a diferença. Enviou ao mundo e não para o mundo. E aí vem, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então é isso. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então aí está. Então isso é o que é o mais importante. Deus nos amou primeiro. Deus nos resgatou primeiro. Isso aqui é o mais importante. Então aqui, ó. Então, versículo 9, tendo um bom entendimento. Apareceu, né? Se manifestou, tornou-se visível, numa missão de cumprir a vontade de seu Pai, Filho unigênito, o único Filho de Deus por natureza, não por adoção, e singularmente precioso para ele como foi Isaque para Abraão. Deus de tal maneira amou as pessoas que odiavam e provocaram sua ira, que ele sacrificou o seu Filho, para satisfazer sua justiça e pacificar sua ira. Então o resgate que foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi para Satanás, mas foi para Deus, para o perdão e pagamento de nossos pecados. Então, com isso, as consequências desse pagamento são essas: Deus nos resgatar do poder das trevas, Deus nos resgatar da morte eterna, Deus nos conceder paz, Deus nos conceder uma posição de filhos de Deus amados com livre acesso a Ele para ter intimidade com Ele. Outro privilégio de sermos santificados, sermos separados para o grande dia em que Deus manifestará a sua justiça, virá e julgará a todos os homens e realizará o seu reino eterno. E não haverá mais uma fronteira entre céu e terra, uma fronteira muito distante, estarão próximos. Promessa de Deus para nós. Esse é o poder irresistível de Deus. Poder irresistível de Deus, que em primeiro lugar é aquele que vela pelo cumprimento de sua palavra, em segundo lugar é aquele que opera em todos os lugares e aquele que tem por objetivo resgatar o pecador por sua graça. Vamos agora entrar no momento de oração. Quiser comentar, quiser pedir oração, estaremos orando para a honra e glória do nosso Deus. E aqui eu falo para vocês o seguinte: tudo aquilo que temos pedido a Deus, Deus nos tem ouvido, no sentido de que? De ouvir naquilo que mais nós precisamos, e não as coisas que têm a ver com a nossa vaidade, com a nossa vanglória, mas aquilo que precisamos de fato e de verdade, porque aqui não há mercadores da palavra de Deus. Aqui eu não solicito Pix, aqui eu não solicito cheque, aqui eu não solicito dinheiro de espécie nenhuma. Aqui apenas que você, junto comigo, ore, exerça sua fé, confie em Deus, em nome de Jesus. Então, vamos orar nesse momento em nome de Jesus. E lembrando, se você tendo acesso a esse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se. No caso, no canal do YouTube, inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações
compartilhe, curta, tá bom? E vamos orar então nesse momento em nome de Jesus. Ore comigo. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, apresento diante de Ti, Senhor, as necessidades de cada um dos Teus servos. Aqui especialmente coloco, Senhor, os Teus servos da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, onde congrego. Toma em Tuas mãos, Senhor, a cada um dos irmãos que me pediram oração. Especialmente, ó Pai, a vida do filho do presbítero Gilson, Senhor, que está sofrendo de enfermidade. Aos demais, Senhor, que me pediram oração, também continua operando na vida da irmã Zenilda, esposa do nosso irmão Ernesto. Visita e faz a Tua obra. Continua a sustentar, Senhor, os Teus servos, Jerônimo e Lia, em tudo aquilo que eles precisam e necessitam para a Tua glória. E, ó Deus, coloco também diante de Ti a vida do pastor Jobson e do pastor Ademar, Senhor, nossos pastores respectivos, o pastor Ademar, nosso pastor efetivo, e o pastor Jobson, nosso pastor auxiliar. Continua abençoando-os grandemente, a vida deles, a vida das suas esposas, a vida de seus filhos e netos. Faze uma grande obra na vida deles para a Tua honra e para a Tua glória. Continua a abençoar também, ó Deus Todo-Poderoso, aqueles que congregam, Senhor, na Congregação Batista Memorial de Olinda e também da Igreja Batista Memorial do Cabuís. Abençoa a vida, Senhor, do pastor André, pastor, Senhor, da Congregação Batista Memorial. E também a vida do pastor Rocinei, pastor da Igreja Batista Memorial do Cabuís. Faz uma grande obra na vida dos Teus servos e de todos aqueles que congregam, Senhor, na Congregação Batista para a Tua glória. Visita também, Senhor, os Teus servos, ó Pai, na igreja onde congreguei, que é a Igreja Evangélica Missionária Ministério de Apoio, especialmente sobre a vida de irmã Giselda, especialmente sobre a vida do irmão Walter, da irmã Sônia, de toda a parentela representada por eles e de todos os demais irmãos, Senhor. Visita, Senhor, as minhas intercessoras com as quais sempre trabalhei, e no caso, Senhor, a irmã Maria da Glória, a irmã Maria de Lourdes, a irmã Dilza, Senhor, a irmã, ó Deus, Dulce, a irmã Divina, Senhor, a irmã Romilda, Senhor, a irmã Rutinha, a irmã Lúcia, Senhor. Faz uma grande obra na vida dessas irmãs, Senhor. E toma em Tuas mãos a missionária Conceição, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, dirigente da Igreja Evangélica Missionária Ministério de Apoio. Faz uma grande obra na vida das Tuas servas. Visita também, Senhor, os Teus servos, Senhor, que são meus intercessores, o pastor Ricardo, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, a vida do irmão Virgílio, a vida do irmão Augusto, a vida do presbítero José Luiz, a vida também, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, do irmão, Senhor, ó Deus, do irmão também, Senhor, que agora não consigo lembrar o nome, mas faz uma grande obra na vida dele também, Senhor, para a Tua glória, o irmão Sebastião, evangelista, e todos os demais os quais, Senhor, tenho orado esse tempo todo. E aos meus amigos, Senhor, pastores presbiterianos, ó Deus, o pastor Flávio Barros, o pastor Ricardo Narciso, o pastor Josimar, o pastor Paulo Severino, o pastor Marcos Azevedo, que está lá em missões, Senhor. Toma em Tuas mãos sua vida e sua saúde. Toma em Tuas mãos também, Senhor, ó Deus, os Teus servos, Senhor, pelos quais tenho orado também, que aí eu incluo aqui também o pastor Orlando, o pastor Rui Reis, e incluo aqui também, Senhor, os demais pastores, os quais tive contato em congressos, como o pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor Jeremias Pereira. Ó Deus, faze uma grande obra na vida deles para a Tua honra e para a Tua glória, ó Deus Todo-Poderoso. E aos meus demais amigos também, como o reverendo Josué, que tive contato esse tempo, recentemente agora o reverendo Moisés também, que acabei conhecendo. Também, Senhor, coloco em Tuas mãos, ó Pai, o pastor Sandro Gomes, da Assembleia de Deus, e também o pastor, ó Deus, louvado seja o Teu nome, pastor Denilson também, da Assembleia de Deus. Tome em Tuas mãos os Teus servos também. E, ó Deus, e ainda os outros pastores presbiterianos que não mencionei aqui, como, no caso, o pastor Mário, lá do Ímpar. E, ó Deus, aqueles que eu não consegui me lembrar agora, Senhor.
Faze uma grande obra, e aqui eu incluo também, Senhor, o pastor, o Birajara e os demais que não me lembro agora, que Tu venhas aguardar. Opera a Tua graça, opera o Teu poder. E, ó Deus, quanto à minha vida, a vida de minha esposa, cuida, Senhor, de nós para a Tua glória. Cuida, Jesus, de todos os Teus servos e amigos, Senhor, que tanto estão quanto não estão nas minhas redes sociais. Faze uma grande obra na vida deles, Senhor. Cuida da minha parentela, cuida da parentela da minha esposa. Ó Deus, traz a cada um desses que eu tenho pedido oração, Senhor. Aqueles que já são Teus servos, Senhor. Fortaleça-os na fé, Senhor. Fortaleça-os na fé para a Tua glória. Aqueles, Senhor, que têm parentes, ó Pai, aqueles amigos, Senhor, que ainda não têm a Ti como Senhor e Salvador, sejam libertos e sejam alcançados pelo poder do Teu Evangelho com um chamado eficaz para a Tua glória. E aos que precisam de portas abertas, que se abram. Aqueles que precisam de cura, sejam curados. Aqueles que precisam e mais necessitam de tantas coisas, preenche suas necessidades. Mas o mais importante de tudo, que não venha faltar a Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, estou encerrando aqui essa live. Que você venha curtir, compartilhar, inscrever-se nas nossas redes sociais. E no caso, volto a insistir, inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo no YouTube. Curta, compartilhe e inscreva-se. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E que você diga junto comigo. Amém. Então aí está. Encerrando aqui no Instagram. E agora, encerrando no Facebook.